No caso do Rio de Janeiro, que são áreas que a gente tem um conflito territorial, e aí superar e ter condições de ter alguma normalidade nessas regiões é fundamental para que o saneamento possa avançar. Olá, eu sou a jornalista Yasmin Bachur e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o CEO da SEDAI, Aguinaldo Balon. Como o senhor definiria hoje o papel econômico-social da SEDAI para o Rio de Janeiro? O papel econômico e social da SEDAI é de relevante importância na medida em que a SEDAI produz a água que é consumida por 12 milhões de pessoas no estado, também responsável por produzir, entregar e distribuir água e a coleta e tratamento de esgoto sanitário em mais 14 cidades no estado, no interior do estado. Então, é um papel de fundamental importância porque nós estamos falando com um bem mais valioso que tem, que é a água e propicia condições de vida e humanas para as pessoas. E o setor de saneamento passou por uma transformação significativa, após o novo marco regulatório. Como o senhor avalia as mudanças que esse marco trouxe para o Rio e para o país, e também como a SEDAI tem se posicionado nesse novo ambiente? Olha, o marco legal do saneamento ele é fundamental para que a gente possa universalizar o saneamento. É inconcebível que em 2025, a gente ainda não tenha saneamento disponível para toda a população brasileira. Então, o processo de concessão de saneamento aqui no Rio de Janeiro, ele tem esse viés de levar água para todas as pessoas, levar saneamento com coleta e tratamento de esgoto e com um plano arrojado. Eu comentei agora há pouco que nós estamos com um investimento previsto por parte de todas as concessionárias que atuam aqui no estado em cerca de 30 bilhões de reais ao longo dos próximos anos, mais 5 bilhões por parte da SEDAI, de tal maneira que a gente espera que esses investimentos ao longo dos próximos anos universalize e nós tenhamos uma regularidade no abastecimento, na coleta e no tratamento de esgoto aqui no Rio de Janeiro. E é um cenário desafiador para o restante do país, porque nós temos uma estimativa de cerca de 800 bilhões de reais para fazer a universalização do saneamento no restante do país. E aí, com o marco legal, a gente propicia a busca de instrumentos, junto com parceria da iniciativa privada, para, em modelos parecidos com esse aqui do Rio de Janeiro, levar o saneamento para o restante das cidades e dos estados onde ainda há déficit de cobertura. O senhor participou recentemente, diretamente do processo de concessão dos serviços da SEDAI quando estava na Casa Civil. Agora, como CEO da SEDAI, quais as lições que esse processo deixou? Olha, esse processo é muito interessante a sua pergunta, porque quando a gente começa a trabalhar um modelo em tese, por mais bem feito e mais bem concebido ele possa ser, sempre haverá situações não reguladas completamente no momento em que a gente está idealizando o processo de concessão. Então é importante que os contratos e as modelagens elas levem em consideração a situação real com a maior fidedignidade possível de informações, porque são essas informações que vão conformar e vão dar base para os contratos no futuro. No Rio de Janeiro, nós optamos por ter uma concessão regulada dentro do próprio contrato. O contrato ter os instrumentos para que, na omissão de alguma informação ou numa matriz de risco bem estabelecida, essa matriz de risco coloque as responsabilidades ou para o agente regulador, ou para o Estado concedente, ou para as concessionárias, ou para, no caso, a SEDAI, que é a produtora de água. Então, este processo para a gente, de ter feito um contrato aberto e autorregulado, regulando toda a concessão, nos dá instrumentos para que eventuais falhas no levantamento de informações ou na concepção, elas sejam sanadas dentro do próprio contrato. Então eu convido, inclusive, a todos os estados que estão modulando suas concessões, junto com o BNDES ou com qualquer outra parceria privada, que conheça a realidade do Rio de Janeiro, porque nós somos pioneiros e a gente tem muito aí de situações que podem ser melhor conformadas e dar mais dinamicidade aos contratos. Agora, quais são os próximos investimentos previstos ou em execuções na SEDAI e como esses investimentos dialogam com a agenda de desenvolvimento do Estado? Olha, nós temos investimentos previstos até 2029 de 5 bilhões de reais. Esses investimentos eles estão estão planejados, em sua maioria, para a reforma das estações de tratamentos que hoje produzem água, nas estações de tratamento que produzem água aqui para a região metropolitana,
também para o saneamento nesses municípios que estão contratualizados com a SEDAI por 30 anos, nos próximos 30 anos. Então, são investimentos que estão conectados diretamente com o desenvolvimento, porque nós estamos falando de garantia do abastecimento, nós estamos falando em investimentos que fomentam a atividade econômica, que gera empregos e que, ao final do dia, nas cidades do interior, leva água e esgoto à maioria da população, promovendo aí as condições de desenvolvimento humano e também econômico. E no caso do Rio de Janeiro, as nossas obras e as nossas intervenções, hoje elas estão pensadas não só no investimento de capital, mas também dialogando com a infraestrutura natural. Então, como é que esses investimentos eles podem ter o menor impacto possível no meio ambiente e, na verdade, como é que esses investimentos, eles, ao serem executados, a gente diminui também o processo. Produzir água é um processo que é poluente por si só, então diminuir também a agressão que a gente faz ao meio ambiente ao captar água, ter os seus dejetos. A gente usa uma grande quantidade de energia para poder fazer essa produção. Então, esses investimentos estão pensados em todo esse ecossistema. Agora, o saneamento segue, né, no centro nacional de um debate com discussões sobre regulação, regulamentação também, capacidade de investimento. Na sua visão, quais serão os temas críticos para 2025 e 2026? Olha, os temas críticos, se a gente está falando do saneamento, é buscar fontes de financiamento que possam dar condições para que esses 800 bilhões que eu te falei, que precisam ser implementados, tenham condições de ser viabilizados. A gente vem enfrentando uma taxa de juros altíssima, que é de 15% ao ano. Isso, no mercado de disponibilidade de capital, encarece muito o capital. Então, é um desafio a gente ter a perspectiva de uma redução de juros no futuro, nesses próximos 2 anos, para que esses investimentos estejam disponíveis e a gente possa avançar na agenda do saneamento. Agora, como garantir que as tarifas sejam justas e sustentáveis? As tarifas justas e sustentáveis, elas precisam ter contratos bem elaborados, contratos que possam passar por uma accountability de toda a sociedade. Então, nós precisamos ter órgãos reguladores bem estruturados, a gente precisa ter o controle da sociedade civil bem estabelecido, para que os contratos eles possam, os preços que vêm ser praticados e a regulação dentro deles, ela seja uma regulação que busque sempre a modicidade tarifária. Agora, quais os maiores gargalos, né, para ampliar a rede para as áreas mais vulneráveis? Nós temos muitos gargalos porque há no Rio de Janeiro e na maioria das capitais e das regiões metropolitanas no país, um adensamento populacional muito grande, em áreas, no caso do Rio de Janeiro, que são áreas que a gente tem um conflito territorial, e aí superar e ter condições de ter alguma normalidade nessas regiões é fundamental para que o saneamento possa avançar. Então, acho que esse é um dos principais gargalos hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro, ter condições de ter acesso aos territórios que não vem sendo dominado pelo poder público. O governo do Rio de Janeiro vem fazendo um enfrentamento grande em relação à retomada desses territórios, e a gente imagina que uma continuidade de uma política nesse sentido vai dar maiores condições para que o saneamento também chegue nessas áreas não normalizadas. Agora, como integrar o saneamento às cidades inteligentes? Como eu disse, né, o saneamento ele é um instrumento, eu sempre digo que o saneamento ele é um instrumento ambiental potentíssimo, porque quando você leva a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto para todas as regiões das cidades, a gente deixa de poluir rios, mares e também tira do meio ambiente um impacto ambiental muito grande, porque a gente está jogando esses dejeitos dentro da infraestrutura de meio ambiente. No nosso caso, SEDAI, nós fizemos um investimento muito grande na manutenção e na fiscalização dos ecossistemas onde a gente atua. Então, hoje a gente institui um monitoramento dinâmico com drone, com satélite, com equipamentos de sensoriamento, que faz com que a gente observe o movimento desses mananciais e qualquer situação que seja fora da regularidade, a gente possa imediatamente ter uma intervenção junto com os outros órgãos do Estado.
Estamos chegando ao final, vamos agora para aquelas 4 perguntinhas. Vou apertar aqui o botãozinho e aí já vai começar a valer quando... Vamos lá. Valendo. Um projeto que você quer ver sair do papel? A Etaguandu, a gente vem trabalhando já há bastante tempo e eu gostaria de, ao final aí dos próximos 3 anos, ver efetivamente a estação construída e uma entrega para a população. E o que você gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão? Olha, eu sou advogado de formação, com algumas especializações no direito, e sempre estive dialogando entre o direito e a gestão. Terminei de concluir o mestrado executivo agora na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, apesar de eu ser um advogado, eu também sou um gestor, e aí eu vivo esta dualidade entre gestão e direito, e o que, de alguma maneira, ajuda a tomada de decisões mais, digamos assim, prudentes na hora que você vai fazer a gestão, ou vai assinar algum contrato, ou vai pensar, olha, isso aqui, qual é o impacto jurídico ou impacto de gestão, a gente consegue transitar nos 2 meios. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!